Oi, seja bem-vindo. Eu sou o Alexandre Lopes e este é o Entrevista Vitrópolis à Distância. Por motivos de estarmos longe do artista, elaboramos esse novo formato. A entrevista de hoje é com a banda Infinito Latente, um grupo que mergulha nas águas da canção brasileira, do indie, do eletrônico e do lo-fi. Bom, eu sou o João, então, João do Sam. Sou a Mayra Bastos. Eu sou o Igor Sganzerla. Eu sou o Pedro Sardenha. E a gente é infinito latente, né? Após a vinheta. Liderada por Mayra Bastos e João do Sam, a banda constrói um som autoral que transita entre o experimental e o emocional. Completam o time os músicos Igor Sganzerla e Pedro Sardenha, somando ainda mais camadas à identidade sonora do projeto. Nessa conversa vamos explorar o processo criativo, as influências e os caminhos trilhados até aqui. Se você curte música que ousa e emociona, fica com a gente. A entrevista está imperdível. A Infinito Latente nasceu como um projeto idealizado por você, Maíra, e você, João. Como foi esse encontro criativo entre vocês? Em que momento perceberam que o projeto tinha força para se tornar uma banda completa? Então, assim, como o nosso encontro se deu, né? Eu e Mari que começamos, assim, com essa ideia do projeto. A gente, então, é de uma região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Então, nosso encontro se deu ali, nessa região, numa cena cultural, musical que tem ali. E a gente se conectou ali, se conheceu ali. Ele tem festivais de música e tal. A gente acabou se conhecendo em festivais desse. E aí começamos uma parceria de composição, assim, e tal. E então acho que dentro desse processo, assim, a gente em algum momento juntou uma certa quantidade de músicas, assim, com referências diversas que vão além também dessa cultura local nossa, coisas, né, brasileiras diversas, enfim, MPB e coisas também para além de tudo. Enfim, que a gente foi juntando, e que é coisa que a gente gostava, e em algum momento a gente viu que a gente tinha uma unidade de músicas e pensamos em dar saída a isso, então gravando alguma coisa e tal. Tivemos a oportunidade de conhecer o Gabriel Olivieri, que é o sócio proprietário do Cavalo Studio, através do concurso The Horse. E a partir dessa oportunidade que a gente começou a realmente construir esse projeto. Então, um projeto que começa com a gravação do disco de estreia, assim, e músicas que estavam ali no violão, que a gente tinha feito. A gente começa então a pensar nessa sonoridade e começa a pensar nessa banda que estamos aqui juntos agora pra gente conversar mais sobre tudo isso. Esse concurso que a Mário e o João foram contemplados do Cavalo Estúdio rendia um single, né, gratuito, assim, gravado, tudo bancado pelo próprio estúdio. Só que aí o Gabriel ouviu as canções do João e da Mayra, assim, parte desse corpo de canções que eles têm, e gostou muito, assim, né, e decidiu fechar essa parceria para além de um single, né, isso se transformou num álbum que aí entra eu e o Pedrão aqui, assim, né, que a partir dessa parceria estabelecida entrou eu e o Pedro como músicos, assim, para pensar o arranjo das canções, de que forma isso, os timbres que a gente queria ter e como isso ia soar, né? Foi um arranjo coletivo, né? O Gabriel, de certa forma, ia regendo e dando várias sugestões, a gente também. Foi uma experiência, assim, né? Explorar essas sonoridades e chegar num arranjo final, né? Que foi gravado. Ainda mais ouvindo o que eram as canções, né? Começaram bem na essência de violão e voz, assim, né? Enfim. A sonoridade de vocês mistura MPB, indie e lo-fi, e elementos eletrônicos com muita sensibilidade. Como foi o processo de encontrar esse espaço sonoro tão particular e como cada um de vocês contribui para essa construção? Eu acho que as composições, por si só, elas tinham essa coisa da canção, né? E traziam essa MPB. Foram compostas em voz e violão, a maior parte delas. Então, a gente já tinha esse lado e a gente resolveu trazer elementos de coisas que a gente admira nessa nova música brasileira também. Um lado mais indie, um lado que mescla o eletrônico, né, e instrumentos orgânicos.
E o reverb, né? Enfim, a gente estava buscando essa sonoridade a partir de influências que a gente tem na música, como o Bruno Berli, e também, né, misturando com, enfim, outras influências que a gente tem mais clássicos, vamos dizer, né? Como o Djavan, a Ângela Rorô. Então a gente resolveu ir atrás dessa sonoridade. A gente encontrou no Gabriel também uma pessoa que conseguia entender o que a gente estava procurando. E também, né, o time que a gente formou contribuiu muito para a gente chegar nessa sonoridade. Enfim. Então eu acho que tem muito lance de cada um também, né? A gente já se conhece faz um tempo e tem uma vivência juntos e cada um carrega um pouco de uma experiência sonora e de vida. E eu acho que isso influencia muito também na criação, em pensar timbres, em tentar mesclar camadas, né? Eu acho que faz parte disso, assim. O single Aqui Dentro tem uma ambiência contemplativa e detalhes percussivos e inusitados. Como surgiu a ideia de usar sons como molho de chaves e papel celofane e como foi essa experiência de gravação em São Luís, no Paratinga? A gente, por projetos passados, né, conhecemos a região ali, né, a Mayra e o João são ali do Vale do Paraíba, né, Aparecida e Taubaté, né, eu sou de São Paulo, o meu Pedro é lá do Rio Grande do Norte, assim, e a gente acabou se encontrando aqui também em São Paulo, Guarulhos, enfim, mas a gente circulou pelo Vale e fez amigos músicos incríveis, assim, com quem a gente pode contar nas gravações, né? E aí a gente foi para São Luís do Paraitinga, que é a cidade deles, assim, um berço da cultura popular aqui no estado de São Paulo, né? Com o carnaval e as festas populares juninas, né? Divino, enfim. A gente foi para lá no cantinho do chalé, cantinho do chalés da Adelaide. E a gente improvisou um estúdio lá, né? O Gabriel foi conosco, a gente levou alguns equipamentos e gravamos sopros com nossos dois amigos, o Léo Couto e o Rafa, né? Rafael Gersen. Rafael Gersen. E o Rafael gravou trompete e o Léo gravou sax, né? Assim, pra gente. E aí o Alan dos Santos, Arcanjo dos Santos, gravou as percussões pra gente. E aí veio dele o explorar do papel, né, como uma textura para somar as camadas eletrônicas que a gente tinha do beat e o molho de chaves e toda essa ambientação com Tupã. O Alan quem trouxe, assim, né, a partir da sensibilidade dele e pesquisa que ele tem, né, nessa parte percussiva, assim, ele chegou somando dessa forma e teve a Esther também, que quem gravou o cello pra gente, assim, que também parece que tudo amarrou, né? A base que a gente tinha criado, a gente já gostava das músicas como estavam soando, e aí esses amigos vieram pra somar com esses timbres e a sonoridade de cada um, o jeito e intimidade com o instrumento que potencializou ainda mais a canção, assim, e trouxe essa coisa, né, do orgânico e eletrônico, assim, se fundindo ali e criando essa ambientação espacial e que a gente gosta, né? E tem como base ali influência para outras canções, enfim. Não... A frase "é disso que eu quero morrer", dita espontaneamente por você, Maíra, acabou abrindo a faixa. Como foi esse momento no estúdio? Como vocês costumam trabalhar com essa liberdade intuitiva nas composições? Eu acho que isso aconteceu bastante no nosso processo, gravando tanto o single, né, aqui dentro, como o álbum que a gente vai estrear, que é o álbum Sem Início Nem Fim. E que no estúdio a gente foi improvisando e fazendo e repetindo, e depois a gente foi encontrando os caminhos, né, a partir desse improviso. E eu acho que toda a gravação de praticamente todas as faixas, elas foram assim, e aqui dentro representa bastante isso, assim. A gente tava ali no estúdio e o Alan, ele trouxe exatamente esses instrumentos diferentes, né? A gente tava... Realmente, eu acho que a gente tava em sintonia ali. E eu lembro que foi no momento em que ele tava gravando o papel celofane, que a gente tava ouvindo a música no fone e ele tava gravando, né? Eu falei, né? Isso que eu quero morrer. É disso que eu quero morrer, gente.
E daí, no final, na verdade era no final, né? No final ele terminou de tocar e no final gravou eu falando isso. E daí o Gabriel, né, com muita sensibilidade, viu aquilo e quis, né, que aquilo fizesse parte da música. E daí ele colocou isso abrindo a faixa. Mas tem outras coisas muito legais, intervenções que aparecem na música, como a risada da Esther. Tem duas composições que são minhas e uma da Mayra e o resto, todas as composições são uma parceria nossa, assim. Aí tem variadas maneiras de criar, assim, as composições, melodias que a gente traz, daí a gente vai colocando a letra, ou a gente faz um trecho de melodia com letra já, daí a gente vai complementando. A capa do símbolo tem uma conexão forte com o Vale do Paraíba e usa a técnica do desenho cego. Como foi trabalhar esse conceito visual em sintonia com a música? Existe uma preocupação da banda em construir uma identidade visual tão rica quanto a música? A gente acha muito legal, né, ter uma identidade visual própria, assim, né, e trabalhar com artistas visuais que consigam expressar as ideias que a gente transmite e passa, e um pouco da história da banda, que eu acho que foi mais ou menos esse o caso, né, com a Vitória Martins Fontes, quem desenhou a capa pra gente e segue trabalhando conosco, assim, para os próximos lançamentos aí. Mas a Mário e o João, como são do Vale do Paraíba, e a gente frequentou muito o Vale, né? Tocando, assim, com outros projetos. Tinha essa coisa de querer representar isso também nessa capa, né? Então foi pego e dado essa referência pra Vika, né? Da Serra da Mantiqueira, do Vale do Paraíba, das estradas, dos caminhos de encontro até São Paulo. Então a gente muniu ela com essas referências e ela, a partir dos estudos e experimentações dela, nos entregou esse desenho, né? Com essa técnica cega de uma linha única, fluida, baseado numa referência humana, né? De um rosto humano, para linkar com essa serra que chora, né? Então ela encaixou e acho que contemplou muito, né, as ideias que a gente tinha passado para ela, assim. Então, a Vika é uma artista que a gente já conhece há um tempo, faz parte do nosso grupo. E a gente já admirava ela muito, então a gente via já algumas artes dela e os traços, né? E, enfim, a gente chegou a ver uma arte dela específica que trazia essa mesma técnica e pensando nesses caminhos, nessas estradas que a gente percorria e percorreu para gravar esse álbum, porque a gente morava inclusive lá no Vale e vinha para cá para gravar no Estúdio Cavalo, né? E vinha para São Paulo para gravar. E daí a gente trouxe isso para ela e trouxe essa coisa também da gente querer trazer um pouco da nossa origem, né? Que é um berço que nos construiu. O videoclipe de Aqui Dentro foi produzido de forma independente e traz cenas urbanas em São Paulo com um clima nostálgico. Como surgiu a ideia de usar uma handcam e captar esses momentos cotidianos tão simbólicos? Foi uma ideia conjunta, assim, né? A gente já tinha o clipe do nosso segundo single, que depois fiquem esperando aí que vai sair uma data legal. Mas foi uma ideia conjunta, pensando no que a gente podia fazer com o simples, né? Porque somos uma banda independente e geralmente a gente não tem tanta estrutura para se colocar no mundo de uma forma, digamos, aceitável pelo mercado. E na real a gente deu a volta nessa ideia, né? Não quis se inserir, mas sim reproduzir um pouco do dia a dia que a gente tem para chegar e se encontrar e fazer um som, que é o que a gente mais ama fazer, né? Então, eu acho que mostrar o dia a dia de uma forma simples, cotidiana. A gente usou uma handcam, uma câmerazinha antiga dessas filmadoras, assim, que a Vitória tem, né? A Vitória é minha companheira, namorada, e eu moro com ela, assim, e a gente gosta muito de fotografia e tem algumas câmeras, assim, e a gente acabou pegando essa pela imagem, as texturas que ela tem e cria, e ao redor ali do nosso espaço a gente deu esse rolê, né? Colocando essa esfera, essa bola, assim, como um elemento enigmático, assim, né? Foi bem divertido pensar o roteiro disso, né? De uma historinha que a gente se encontra, mas some, né? Um das vistas dos outros, mas ao
ao mesmo tempo estamos juntos, né? Então foi bem divertido pensar esse roteiro e gravar por nós mesmos, assim. Depois a gente enviou pro Márcio, quem montou o quebra-cabeça que a gente enviou para ele e pôs alguns efeitos ali, fez a coisa ficar ainda mais nesse tom nostálgico, assim, né? Nessas texturas de uma câmera antiga e uma edição ali de um artista, um outro artista que a gente admira bastante e que vai. Eu vou dar um spoiler aqui, né? No próximo single nosso é uma animação lindíssima feita por ele, assim. Então, vale a pena estar acompanhando os trabalhos aí e o que tá pra surgir, assim, minha gente. Com o lançamento do single, a estreia da turnê e o disco Sem Início Nem Fim, a caminho, como vocês estão vivendo esse momento da banda? O que o público pode esperar das próximas faixas e shows? Muito obrigado, deixe suas redes sociais. Então é isso, o projeto que a gente começou, que a gente tá dando saída aí às primeiras músicas, então nesse momento a gente, né, que a gente produziu e tal, então nesse momento a gente se encontra colocando no mundo, né, e daí outra dificuldade, né, para uma banda independente já conseguir dar saída a algumas produções já é uma tarefa complicada. Então, assim, a gente deu muita sorte, assim, também de conseguir essa parceria com o Gabs, com o Cavalo ali também, a galera muito massa ali também, Kantê, o Nick, a Lana. A gente fica, de certa forma, um pouco, né, como fazer tudo isso e tal, mas ao mesmo tempo também a gente se sente feliz e contemplado de, poxa, a gente deu uma sorte, a gente conseguiu, só do fato de a gente conseguir fazer músicas e, né, e tal, então eu acho que é uma coisa que a gente fica entre ansioso e feliz ao mesmo tempo. E aí a gente se organizando dentro disso, a gente lançou a primeira música, a gente vai lançar a segunda música e em breve vem o disco. Aí começamos também a fazer os primeiros shows. A gente fez o primeiro show na Mind Ramp, ali no centro de São Paulo, fizemos outro show na Casa Lab com algumas outras bandas e estamos aí para jogo, para tocar. E enfim, a gente quer tocar onde vocês nos chamarem, nos chamem para tocar, escutem a nossa música. Se curtiu essa entrevista, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que mais achou legal na trajetória da banda. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo artistas incríveis para vocês. Sobre os shows também, esperem muita entrega da gente e esperem a gente realmente dando o nosso sangue lá, porque é uma coisa que a gente ama. E é isso, bola pra cima. Ale, muito obrigado pelo espaço, assim, e por estar dispondo do seu tempo, assim, para conversar conosco e a gente mostrar um pouco desse trabalho que está se iniciando aí e lançando as coisas aos poucos. Mas muito obrigado mesmo por essa entrevista, por conceder esse espaço para a gente estar falando um pouco sobre nós. Então, é um espaço muito interessante mesmo, assim, eu espero que seja uma troca legal para você, Ale. A gente agradece demais a oportunidade e a gente espera estar circulando em breve perto de vocês aí, quer ver vocês no som. Tamo aí na batalha. Obrigado e, gente, pode esperar que vai vir coisa muito boa por aí. Fiquem de olho, sigam a gente nas redes, Spotify, YouTube. Assistam ao nosso clipe também. @infinitolatente. O meu @ é Pedro Sardenha. O meu é Igor Sgan. O meu é visceral, com 2 tracinhos. E o meu fica enigmático, não é? Infinito Latente, @Infinito Latente, minha gente. Mas esse é o mais importante, @Infinito Latente. Siga a gente no Spotify, pessoal, galera, porque Não precisa ter usado o Spotify que tem nossas Não, dá pra músicas. gente falar isso, não precisa falar assim. Mas assim, não precisa ter. Valeu demais a banda Infinito Latente pela entrevista, inspiradora e cheia de boas vibrações. Não deixe de seguir o som deles nas redes sociais, acompanhar os seus projetos independentes de perto. Na próxima edição vamos bater um papo com a banda Baleia Azul, direto de Tu, São Paulo, formada pelo casal Tete Kyles e Chito Marx. Até lá e lembre-se, está na Vitrolinha, está na Vitrópolis.
Gabi.